As Constituições Brasileiras e a Educação, parte 3. A Constituição é uma verdadeira bússola da vida pública e garantia de liberdade dos cidadãos. No que se refere à educação, as Constituições brasileiras foram incorporando lentamente, ao longo do tempo, algumas conquistas, como veremos no que se segue. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934. A perturbação causada pela Revolução Constitucionalista de 1932 forçou o governo provisório de Getúlio Vargas a tomar medidas que dessem normalidade ao regime republicano. Dessa maneira, uma nova Assembleia Constituinte tomou posse em novembro de 1933, com o objetivo de atender os anseios políticos defendidos. Em julho de 1934, entrou em vigor uma nova Constituição com 187 artigos. No campo educacional, o governo incentivou o desenvolvimento do ensino superior e médio. A grande meta era formar futuras gerações preparadas para assumir postos de trabalho gerados com os avanços pretendidos no setor econômico. Paralelamente, também assegurou a criação de um ensino primário público, gratuito e obrigatório. Além disso, defendia o ensino religioso nas escolas e o uso de diferentes grades curriculares para meninos e meninas. Diz o artigo 148, cabe à União, aos Estados e aos municípios favorecer e animar o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do país, bem como prestar assistência ao trabalhador intelectual. Gostei muito dessa expressão, trabalhador intelectual. Artigo 149. A educação é direito de todos e deve ser ministrada pela família e pelos poderes públicos, cumprindo a estes, claro, os poderes públicos, proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros domiciliados no país, de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e econômica da nação e desenvolva no espírito brasileiro a consciência da solidariedade humana. Compete à União, de acordo com o artigo 150, a fixar o Plano Nacional de Educação, compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, comuns e especializados, e coordenar e fiscalizar a sua execução em todo o território do país. B. Determinar as condições de reconhecimento oficial dos estabelecimentos de ensino secundário e complementar deste, e dos institutos de ensino superior, exercendo sobre eles a necessária fiscalização. Organizar e manter nos territórios sistemas educativos apropriados aos mesmos. Manter no Distrito Federal ensino secundário e complementar deste, superior e universitário. Observa-se nesse artigo a ideia da função de controle do Estado, coordenar e fiscalizar, e depois a necessária fiscalização. E continua o artigo, que compete à União exercer ação supletiva
onde se faça necessária, por deficiência de iniciativa ou de recursos, e estimular a obra educativa em todo o país por meio de estudos, inquéritos, demonstrações e subvenções. Parágrafo único do 150. O Plano Nacional de Educação, constante da Lei Federal, nos termos dos artigos 5º, número 14 e 39, número 8, letras A e E, só se poderá renovar em prazos determinados e obedecerá às seguintes normas. Vamos ver essas normas daqui a pouco. Mas esse parágrafo cita o artigo 5º, que diz: compete privativamente à União traçar as diretrizes da educação nacional. E o artigo 39, também citado, diz: compete privativamente ao Poder Legislativo, com a sanção do Presidente da República, legislar sobre o exercício dos poderes federais, todas as matérias de competência da União, constantes do artigo 5º ou dependentes de lei federal por força da Constituição. E o parágrafo único do artigo 150 continua falando sobre as normas que devem reger a elaboração do Plano Nacional de Educação. Ensino primário integral, gratuito e de frequência obrigatória, extensivo aos adultos. Tendência à gratuidade do ensino educativo ulterior ao primário, a fim de o tornar mais acessível. Liberdade de ensino em todos os graus e ramos, observadas as prescrições da legislação federal e da estadual. Ensino nos estabelecimentos particulares, ministrado no idioma pátrio, salvo o de línguas estrangeiras. Limitação da matrícula à capacidade didática do estabelecimento e seleção por meio de provas de inteligência e aproveitamento, ou por processos objetivos apropriados à finalidade do curso. Reconhecimento dos estabelecimentos particulares de ensino somente quando assegurarem a seus professores a estabilidade enquanto bem servirem e uma remuneração condigna. Artigo 151. Compete aos Estados e ao Distrito Federal organizar e manter sistemas educativos nos territórios respectivos, respeitadas as diretrizes estabelecidas pela União. O 152 compete principalmente ao Conselho Nacional de Educação, organizado na forma da lei, elaborar o Plano Nacional de Educação para ser aprovado pelo Poder Legislativo e sugerir ao Governo as medidas que julgar necessárias para a melhor solução dos problemas educativos, bem como a distribuição adequada dos fundos especiais. O parágrafo único diz que os Estados e o Distrito Federal, na forma das leis respectivas e para o exercício da sua competência na matéria, estabelecerão conselhos de educação com funções similares às do Conselho Nacional de Educação e departamentos autônomos de administração do ensino. Artigo 153. O ensino religioso será de frequência facultativa e ministrado de acordo com os princípios da confissão religiosa do aluno, manifestada pelos pais ou responsáveis, e constituirá matéria
dos horários nas escolas públicas primárias, secundárias, profissionais e normais. Artigo 154. Os estabelecimentos particulares de educação gratuita primária ou profissional, oficialmente considerados idôneos, serão isentos de qualquer tributo. Esse artigo 155 é espetacular. É garantida a liberdade de cátedra. Vale lembrar que a palavra cátedra, do grego, significa cadeira, assento. Daí a palavra catedral, que é o templo em que tem a cadeira do bispo. Como as universidades foram surgindo em torno das catedrais, a sala de aula também tinha uma cadeira especial, a cátedra. Com o tempo, aquilo que hoje a gente chama de matérias, eram as cátedras. E o professor era o catedrático. No Brasil, através da Lei 5540 de 68, acabou a cátedra. Diz o parágrafo 3º, fica extinta a cátedra ou cadeira na organização do ensino superior do país. Atualmente, o plano de carreira acadêmica para professores de ensino superior do Brasil passa por 5 classes, a saber, professor auxiliar, professor assistente, professor adjunto, professor associado e professor titular. Vamos ao artigo 156. A União e os municípios aplicarão nunca menos de 10% e os estados e o Distrito Federal nunca menos de 20% da renda resultantes dos impostos na manutenção e no desenvolvimento dos sistemas educativos. Parágrafo único. Para a realização do ensino nas zonas rurais, a União reservará, no mínimo, 20% das cotas destinadas à educação no respectivo orçamento anual. O 157. A União, os estados e o Distrito Federal reservarão uma parte dos seus patrimônios territoriais para a formação dos respectivos fundos de educação. Parágrafo 1º. As sobras das dotações orçamentárias acrescidas das doações, percentagens sobre o produto de vendas de terras públicas, taxas especiais e outros recursos financeiros constituirão, na União, nos estados e nos municípios, esses fundos especiais que serão aplicados exclusivamente em obras educativas determinadas em lei. Parágrafo 2º. Parte dos mesmos fundos se aplicará em auxílios a alunos necessitados, mediante fornecimento gratuito de material escolar, bolsas de estudo, assistência alimentar, dentária e médica e vilegiaturas. Essa palavra despertou curiosidade. Significa vilegiatura, período de tempo que pessoas da cidade passam na praia, montanha ou no campo em férias, recreação ou repouso. Artigo 158. É vedada a dispensa do concurso de títulos e provas no provimento dos cargos do magistério oficial, bem como em qualquer concurso, a de provas escolares de habilitação determinadas em lei ou regulamento. Parágrafo 1º.
Podem, todavia, ser contratados por tempo certo professores de nomeada nacionais ou estrangeiros. Parágrafo 2º. Aos professores nomeados por concurso para os institutos oficiais cabem as garantias de vitaliciedade e de inamovibilidade nos cargos, sem prejuízo do disposto no título 7. Em casos de extinção da cadeira, será o professor aproveitado na regência de outra, em que se mostre habilitado. O que está disposto no título 7 é no artigo 169. Os funcionários públicos, depois de 2 anos, quando nomeados em virtude de concurso de provas, e, em geral, depois de 10 anos de efetivo exercício, só poderão ser destituídos em virtude de sentença judiciária ou mediante processo administrativo regulado por lei e no qual lhes seja assegurada plena defesa. Parágrafo único. Os funcionários que contarem menos de 10 anos de serviço efetivo não poderão ser destituídos de seus cargos, senão por justa causa ou motivo de interesse público. Artigo 172. É vedada a acumulação de cargos públicos remunerados da União, dos Estados e dos municípios. Parágrafo 1º. Excetuam-se os cargos do magistério e técnico-científicos, que poderão ser exercidos cumulativamente, ainda que por funcionário administrativo, desde que haja compatibilidade dos horários de serviço. A Constituição de 1934 inovou ao atribuir à União Federal a tarefa absoluta de fixar diretrizes e bases da educação nacional. Criou também o Conselho Nacional de Educação, e os estados e o Distrito Federal ganharam autonomia para organizar seus sistemas de ensino e ainda instalar conselhos estaduais de educação com funções idênticas às do Conselho Nacional, evidentemente no âmbito de suas respectivas jurisdições. A União recebeu a tarefa institucional de elaborar o Plano Nacional de Educação. Outras conquistas foram incorporadas ao texto constitucional. Ensino primário gratuito para todos, desde que oferecido em escola pública, inclusive para alunos adultos. Percentual de 10% por parte da União e dos municípios e de 20% por parte dos estados e do Distrito Federal, da renda resultante de impostos, objetivando ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. Dos recursos federais, 20% deveriam destinar-se ao ensino rural. Essa Constituição estabelecia, pela primeira vez, a obrigatoriedade de auxiliar alunos carentes pelo mecanismo de concessão de bolsas de estudo. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas revogou a Constituição de 1934, dissolveu o Congresso e outorgou ao país a Carta Constitucional do Estado Novo, com a supressão dos partidos políticos e concentração de poder nas mãos do chefe supremo do Executivo. Encerrando esse vídeo, vamos mencionar esse evento ocorrido ontem, dia 11 de abril, por estar muito adequado ao contexto que estamos abordando nessa série. Câmara e Banco Central
lançam moeda comemorativa dos 200 anos da primeira Constituição do Brasil.